Olá, você que veio buscar informações hoje sobre tratamento de efluentes, informações básicas desse tipo. E nessa unidade trataremos assim de alguns pontos em relação aos diversos tipos de tratamento de efluentes gerados no nosso cotidiano. E para iniciar essa introdução básica, eu venho chamando a atenção para a definição de um processo de tratamento de efluentes. Você já deve estar ciente de que nessa etapa mais avançada do curso você já deve saber, né, de forma clara e concisa, o que é um efluente e o que é o tratamento de efluentes. Então, vamos seguindo o nosso caminho para mergulhar nessa etapa de conhecimento sobre os tratamentos, mais especificamente os tratamentos do tipo biológico, que é esse tipo de material gerado pela nossa vida cotidiana, pelas indústrias e também pelos processos naturais que ocorrem à nossa volta. A vida moderna nos trouxe vários avanços, seja do ponto de vista da informática, das comunicações, do transporte, da nossa alimentação, saúde, também outro ponto, produção de medicamentos e a gestão, assim, a gestão dos nossos bens comuns que são gerados. Nessa ideia, nesse sentido, eu até prefiro assim começar fazendo uma contextualização geral de um processo industrial até chegarmos de fato, né, chegarmos ao fundo no nosso estudo de tratamento de efluentes, para entender o contexto como um todo. Tanto na produção de alimentos, bebidas e também nas nossas relações diárias, o consumo de vários produtos afeta, seja de forma direta ou indireta, os resíduos que são despejados no meio, como um todo assim. Eu até costumo falar que não seria nenhum exagero dizer que, de uma forma geral, a nossa existência se torna prejudicial ao equilíbrio do planeta, dada a nossa forma de produção e consumo e também a forma como a gente utiliza vários produtos. É, e assim, como quem produz o problema é o responsável pela resolução desse problema, eu defendo que cabe a nós, especialmente para nós, assim, especialistas na área de processos biotecnológicos, viabilizar esses caminhos para que esse tipo de situação não gere ainda mais impactos ao equilíbrio global. Então, vamos lá aqui. Iniciando nossa discussão, um processo industrial independentemente do tipo, ele é pensado para promover uma mudança em algum nível de transformação. Já até eu faço uma provocação assim, já pararam para pensar que tudo que ocorre à nossa volta é uma forma de transformação, né? Os processos industriais também não iam ser diferentes disso, eles são processos de transformação. Mas é claro, todas essas mudanças e transformações têm um preço, um alto preço. É como uma espécie de consequência de um processo para gerar algum produto, um produto de interesse, interesse comercial, alimentício, seja o que for, é quase que de ocorrência permanente a obtenção de componentes que podem ser sem valor comercial, ou pior ainda, componentes que, além de não valer nada do ponto de vista comercial, né, como a gente falou, geram prejuízos ao meio por serem contaminantes, altamente contaminantes, prejudiciais de alguma forma, ou assim, sem nenhum interesse posterior para a indústria. E aí, nessa lógica, a gente classifica esses produtos como resíduos industriais. Mas o que esses resíduos são, de fato, num contexto geral? A gente inicia e depois aprofunda. Vamos aqui observar o seguinte: os resíduos, né, entendendo assim de uma forma geral, são aqueles componentes que sobram, que são as sobras de alguma etapa ou atividade que nós fizemos. Tranquilo.
Um exemplo simples, dá para colocar, é um recipiente descartável que usamos para tomar um sorvete, por exemplo. O sorvete é classificado como produto de interesse nesse contexto, eu acho que isso fica claro, mas e o recipiente? Ele, nesse caso, é o nosso resíduo e é o componente que precisamos avaliar o melhor caminho para o descarte dele. Não necessariamente descartar do jeito que está, mas alguma forma de tratamento com ele. Eu também acredito que você saiba que o acúmulo de resíduos sólidos, especialmente plásticos, no mundo todo, assim, ao redor do mundo, é um problema de grande preocupação por parte de ambientalistas, de cientistas e também da sociedade civil que pensa no mundo de forma sustentável. Não é só colocar assim para as indústrias, quem produz e tal. Não, nós enquanto sociedade também somos responsáveis por isso. E aí, o que fazer de fato com esses resíduos que não podem ficar acumulados indefinidamente nos locais que são gerados? E se eles forem líquidos, o que é necessário, assim, eu digo necessário fazer para que a gente possa tratar de alguma forma eficiente? Eu chamo a atenção aqui para uma frase conhecida, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, mas sim tudo se transforma. É, mas a nossa ação com projetos industriais e uma alta produção faz com que essa afirmação nos leve a um outro problema. Na natureza da indústria, muito se perde, muito se cria, então precisamos transformar em algo sustentável aquilo que não pode ficar como um resíduo industrial. O poder de transformação das indústrias é gigantesco. E isso torna cada vez mais complexo, assim, complexo e necessário um tratamento, um correto tratamento, né, e o descarte desses materiais, sejam sólidos ou líquidos. No caso dos líquidos, uma correta destinação assim requer diversas etapas de tratamento e a adequação também. Isso visando o equilíbrio com o ambiente quando esse líquido retornar aos fluxos, como em rios, lagos, oceanos, enfim, quando ele voltar para o fluxo natural que ele já estava ali antes de ser retirado para ser inserido em algum processo industrial. Tem aqui um detalhe que a água, sim, além de ser de consumo essencial em quase todos os processos químicos, seja como produto de meio, né, quando está presente no reator ou em outros equipamentos, ou como ferramenta de controle de temperatura. Por exemplo, como no caso de trocadores de calor, ou ainda o uso de água para gerar vapor para as caldeiras. É, essa, esse material como um todo, sim, acaba sendo responsável pelo transporte de vários componentes. A água, apesar de ter essa característica muito boa, ela também é responsável por conduzir esses componentes ao longo de um processo. E isso, é claro, inclui os resíduos que estão presentes ali no meio. Desde a lavagem de equipamentos, utilizando assim, equipamentos que são utilizados em uma produção industrial, ou ainda para a limpeza de pisos ou dos próprios produtos, ou posso dizer também de forma mais específica, as águas residuais de um processo, para todo esse contexto, toda essa situação, é sempre observado que a água possui a função de levar algo, seja em suspensão ou solução, componentes diversos assim, os quais precisam ser retirados para que essa água retorne ao processo ou retorne ao meio do qual ela foi retirada, como a gente falou. Sempre é obtido de um meio, seja um rio, um lago, algum ponto que precisa retornar. Então, é preciso observar como essa água trabalha, o que ela leva, o que está incluso ali, além dos componentes normais que ela já levaria, os resíduos contaminantes também acabam indo junto com essa água. Então a água se torna um componente que é necessário que a gente tenha uma atenção muito elevada para evitar que tenha um problema de contaminação por conta do material que a gente usa justamente para equilibrar o processo
que é a água. Então, assim, o descarte dessas águas residuárias nas redes que coletam esgoto dos municípios, por exemplo, pode gerar uma corrosão excessiva, né, uma corrosão muito prejudicial dos coletores, problemas na saúde das pessoas que estão diretamente envolvidas nesse trabalho de manutenção, além de um elevado nível de toxicidade e sobrecarga, né, nos processos de tratamento. Os principais pontos assim a chamar a atenção são os efeitos que esse tipo de água residual pode causar no solo, como por exemplo a contaminação dos lençóis freáticos, né, a partir da água que começa no solo e vai descendo, ou ainda o acúmulo de produtos tóxicos em plantas e animais, o que eu acredito que nem precisa ser dito, são totalmente prejudiciais ao equilíbrio local. Num outro caso, se ainda forem lançados diretamente nos cursos d'água, esses afluentes podem gerar a perda do equilíbrio da vida aquática e, dependendo da composição físico-química dos componentes presentes, pode gerar a destruição da vida originalmente ali, né? A vida que tinha ali naquele meio, pela redução drástica de alguns componentes, como o oxigênio dissolvido, por exemplo. Ah, aqui há algumas definições que dizem que os componentes ou as características das águas residuárias que provocam poluição nas águas naturais, quando nelas lançadas sem tratamento, são essas. Como você pode enxergar aqui, a matéria orgânica, né, gerando problemas com oxigênio, que é um problema seríssimo, assim, redução do nível de oxigênio. Compostos tóxicos, sais orgânicos, nutrientes não esperados para o meio, que podem provocar, inclusive, o crescimento indesejado de algas, algas não esperadas ali, que não têm função positiva naquele ponto. Micro-organismos patogênicos, no geral. Outro ponto, temperatura elevada que pode gerar, assim, dependendo da quantidade, um aumento letal nessa temperatura, né, para a vida e as reações bioquímicas. Lembrando que sempre vive um equilíbrio assim do meio, então qualquer variação de temperatura tem um efeito imediato e tem um efeito de longo prazo também. Outro fator complicador é a alteração de pH do meio. Lembrando que o pH interfere também diretamente nas atividades microbiológicas e também no metabolismo de vários animais, assim como modifica os processos naturais da flora em volta. E, por último, aqui, a presença de óleos e materiais gordurosos, né, no geral, que são de difícil remoção e que impedem ou dificultam a capacidade de reoxigenação natural dos cursos d'água. Perceba o quanto a presença de água contaminada pode gerar desequilíbrios ao sistema como um todo. Então, de fato, depois de apresentadas todas essas possibilidades de contaminação, eu acho interessante a gente tentar observar quais as formas possíveis para que a gente possa tratar e descartar devidamente os nossos resíduos. O primeiro passo, coloco aqui, seria a avaliação da situação, com o objetivo de conhecer de forma mais geral a situação vigente. É sempre conveniente ter uma noção, mesmo que básica no início, dos processos de fabricação envolvidos na indústria que a gente está avaliando, na indústria em questão, ou o seu projeto como um todo. A determinação ou avaliação das características dos resíduos é fundamental. É, assim, entre outras, posso até falar, deve-se conhecer de cada um desses resíduos as características como teor de matéria orgânica, que além de ser o ponto de partida, passa a ser a chave
a determinação de qual bioprocesso será necessário para aplicar nesse tratamento. Outros pontos assim são teor de sólidos presentes no efluente, né, a quantidade de sólidos que tem ali, e a concentração de substâncias tóxicas. Algo que nunca pode ser deixado de lado por qualquer profissional da engenharia que esteja responsável por um processo de tratamento de resíduos é a análise das resoluções ambientais vigentes. A lei ambiental sempre existe e é muito interessante que a gente sempre esteja a par dela, porque tem profissionais anos e anos trabalhando exatamente nisso para tentar criar um ponto de equilíbrio. Então, o ponto de partida, verificar a legislação ambiental. Até tem uma observação, leis ambientais aqui, assim, elas vão estar sempre de acordo com a região na qual aquela indústria está inserida, e elas são fundamentais, assim, juntamente com análises de possíveis corpos de água ou redes de esgoto disponíveis para essa descarga dos resíduos, elas vão fornecer uma visão ampla e assim serve realmente de pontapé inicial, de avaliação inicial da situação que você está. A partir desse ponto, então, começa-se, eu posso até dizer assim, começa-se o processo de planejamento das ações a serem tomadas para implantar um sistema de controle de tratamento de efluentes, a partir da análise do processo e da legislação ambiental vigente. Outro ponto relevante que é muito indicado por especialistas é fazer uma espécie de projeção, assim, considerando o possível crescimento e ampliação da unidade industrial, servindo como base para evitar um subdimensionamento das quantidades de resíduos, desses resíduos assim que foram gerados e que precisam ser tratados. E isso pode fazer com que a médio e longo prazo gere prejuízos para a indústria e também a redução da vida útil dos sistemas utilizados para o tratamento, dado o uso assim para além do que foi planejado. Então, pensar mais na frente numa planta industrial, vendo as limitações, uma determinada planta tem um tamanho e o que seria a expectativa de crescimento ali? Isso tudo faz parte de um projeto industrial, né? A perspectiva do crescimento. Então, o crescimento também das unidades de tratamento é um dos pontos-chave. Assim, isso tem que estar em qualquer start de empresa, em qualquer momento de abertura. É preciso que isso seja considerado para realmente não ser um problema sério a médio e longo prazo. Lembrando que isso não é um custo a mais, porque quando você compra equipamentos e tem um subdimensionamento, isso prejudica bastante o processo. Trocar equipamentos assim ao longo de um processo industrial é bastante complicado. Então, assim, eu coloco na sequência o seguinte: após a noção, pelo menos de forma qualitativa assim, da situação, a etapa que se segue é a de promover realmente ações para tentar reduzir ao máximo a quantidade de carga poluidora dos resíduos. Nesse caso, então eu falo assim, o segundo passo, além do primeiro que a gente já citou, seria a minimização da carga poluidora. Tá? Mas como isso pode ser feito, de fato? Toda indústria, né, toda unidade assim, de produção precisa fazer necessariamente uma declaração de carga poluidora seguindo as normas técnicas vigentes. A gente tem a norma a NBR 13402 da ABNT, que fala exatamente sobre a identificação dessa carga poluidora e também de como ela deve ser caracterizada para então para que sejam tomadas algumas medidas. E aí após essa identificação, geralmente são sugeridas modificações nos processos de fabricação, desde que, claro, não interfiram de forma negativa na qualidade e também no custo, obviamente, dos produtos finais. Tá?
Na prática, o que se observa é que muitos dos resíduos podem ser utilizados por outras indústrias como matéria-prima para a geração de algum outro produto, seguindo uma espécie de nova linha de produção, digamos assim. Observe que interessante isso aqui. A pessoa da área de engenharia responsável pelo projeto de tratamento, ela tem de ter, assim, quase que obrigatoriamente, o conhecimento de todo o processo envolvido, né, desenvolvido assim pela unidade, para que possa atuar juntamente com a área de produção para encontrar viabilidades e alterações possíveis no processo. De acordo com normas mundiais, assim, normas globais e também as normas brasileiras, que são bem específicas, o princípio da hierarquia, assim, ele tem uma sequência lógica, é hierarquia de propriedade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Isso no caso aqui do Brasil. Essa norma orienta, assim, que sempre que for possível não seja gerado nenhum resíduo. Quando não é possível não gerar, né, na maioria dos casos assim são gerados, que ele seja reduzido. E depois de reduzir até a quantidade máxima, que ele seja reutilizado dentro do próprio processo, em algum outro ponto do processo. Se não tem como reutilizar no processo, encaminha para outro processo para que ele seja reutilizado lá. Na sequência, reciclagem daquilo, tratamento e a disposição final. Essa é a hierarquia padrão na gestão de resíduos no Brasil, é o que a legislação determina. Isso é um tanto, apesar de existir na legislação, eu acredito que isso seja um tanto óbvio. A gente olhar quanto menos resíduo for gerado, melhor. Então, fica sempre essa ideia de que promover o menor impacto é o melhor caminho. Esse reduzir, reciclar e reutilizar já é de conhecimento da gente, então a ideia é justamente aplicar essa proposta, essa ideia do mínimo de impacto que possa ser gerado para evitar problemas mais na frente. Um exemplo clássico aqui da reutilização na indústria, reutilização de resíduos assim em indústria, é na produção de biodiesel. Acredito que você conheça um pouco sobre isso, que assim, essa produção gera alguns outros produtos que são enviados às estações de tratamento de efluentes para fazer, obviamente, né, aquela análise, o tratamento, e também para a reutilização da água. Mas eu digo assim, algumas atualizações no processo de obtenção do biodiesel implantaram outros tipos de equipamento, como decantadores, por exemplo, que passaram a remover uma parte dos resíduos, conhecido como glicerina, está indicado aqui em vermelho, glicerina bruta, antes das etapas de lavagem, levando esse componente para diversos outros tipos de indústria. Esse é um exemplo clássico assim de como uma modificação em um processo pode gerar redução nos resíduos para enviar para as estações de tratamento comum, assim como permite que outras indústrias possam utilizar esse componente como matéria-prima. Veja, isso é interessante, porque a glicerina, antes de ser promovida essa etapa, essa modificação no processo, ela era descartada junto com os efluentes e isso gerava um custo muito alto para o tratamento dela. E sim, a glicerina é um material interessante para diversas outras aplicações. A gente vê aqui, ó, só para se ter uma ideia, a glicerina é um material dos mais dinâmicos, assim, no sentido das suas aplicações. Hoje em dia, inclusive, diversos estudos têm procurado, assim, têm visto a possibilidade de se produzir polímeros biocompatíveis, produzidos a partir dessa glicerina proveniente do biodiesel, para a fabricação, né, assim, a síntese de órgãos humanos sintéticos, como
pulmão, por exemplo. É, eu pretendo fazer uma outra explicação sobre isso, que eu já trabalhei um pouco com glicerina derivada de biodiesel, exatamente para esse tipo, para gerar um material biodegradável, biocompatível para esse tipo de aplicação. Depois eu disponibilizo um material extra e a gente consegue aprofundar um pouco mais nessa parte do uso da glicerina. E assim, essa eu posso dizer que é uma pequena aplicação das diversas que são possíveis. E olhe que isso é só um subproduto do biodiesel. Lembrando que o biodiesel já é um componente interessante do ponto de vista industrial. Então, está aí a importância da gestão dos resíduos para que eles sejam corretamente enviados para gerar produtos com maior valor agregado. Acho que isso ficou bem evidente com essa discussão da gente aqui. Voltando à questão da água em si, ela deve ser utilizada assim de forma consciente sempre. Isso eu acredito que é um tanto óbvio. A água proveniente de algumas etapas de um processo, que não tem alto grau de pureza, sim, pode ser aproveitada para outros procedimentos, nos quais a pureza não é o fator primordial, como, por exemplo, para resfriamento, lavagens, outras coisas mais simples. E dessa forma, assim, pode-se usar essa mesma quantidade de água por várias vezes e, de certa forma, também sincronizar a retirada de parte dessa água de forma periódica para enviar para os sistemas de tratamento e substitui essa vazão por uma quantidade de água limpa. Isso ocorrendo de forma sequencial e contínua, né, nunca levando o nível de sujeira, mas sim mantendo o fluxo de água para as estações de tratamento com baixas vazões. Essa ideia, esse equilíbrio, faz com que reduza bastante, então você reutiliza a água várias vezes ao longo do processo e ainda reduz a quantidade que manda para as estações de tratamento. Na prática, o que se tem visto, assim, eu falo isso em prática de rotina industrial, é que isso é um processo relativamente simples de ser feito e não gera inconvenientes para o processo. É simplesmente uma adequação de vazão ao longo do processo ali e isso consegue ocorrer sem muitos problemas. Ainda seguindo assim nessa questão de ordem de prioridade, né, a gente falou primeira etapa, segunda etapa, o terceiro passo ou terceira etapa é a determinação da forma de disposição final dos resíduos. Veja bem aqui, existem várias formas de descartar os itens após um processo. Desde o descarte em corpos de água ou na rede pública de coleta de esgotos, que inclusive são as formas mais acessíveis a várias situações, desde indústrias a residências, né? Eu chamo a atenção o seguinte: o descarte no solo é um ponto, eu diria, crítico e relevante, uma vez que, assim, dependendo do tipo do resíduo, ele pode atuar, né, funcionar ali como irrigação deste solo e até como fertilizante. Claro que isso ocorre respeitando as taxas de aplicação adequadas para o tipo de terreno e também para a cultura que se deseja colocar ali. Tá? Descarte no mar e em poços profundos geralmente precisam atender a níveis mais específicos e precisam regulamentações para isso. Inclusive, eu até coloco assim, uma sugestão seria você pesquisar um pouco sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, o CONAMA, e as suas resoluções que tratam sobre a regulação dos recursos naturais. Esse é o órgão que funciona assim para assessorar, estudar e propor os caminhos que o governo, no geral, assim, deve tomar na direção da política ambiental. E isso, claro, passa por questões de gestão de resíduos. Um, um ponto que eu acho até chato, assim, mas infelizmente o CONAMA é um conselho que tem como presidente, né, como representante,
ah, o ministro do Meio Ambiente, que atualmente, aqui nesse ano de 2020, não tem mostrado interesse, infelizmente mesmo, em atuar nas ações de proteção do meio, e sim com muito descaso em várias questões de gestão ambiental. E isso reforça, falo bem de forma bem clara, isso reforça mais ainda a nossa missão como profissionais da engenharia química ou da engenharia ambiental, sanitária e todas as outras que possuem atividades ligadas ao ambiente, de fazer o nosso trabalho com mais rigor. Lembrando que, dentre os princípios da atuação da engenharia, um deles é o compromisso com a gestão ambiental. Tá? Então, fica esse alerta aqui para a gente assumir de forma mais rígida ainda essa posição, porque infelizmente o apoio de onde devia vir não tem sido observado nos últimos tempos. Bom, voltando ao tema em si e dando prosseguimento às etapas, a gente pode ir aqui ao quarto passo nesse roteiro de estudo e avaliação de efluentes. Essa é a etapa de determinação do grau de tratamento necessário. Nessa etapa, nesse ponto assim, a gente vai ver algumas dessas etapas que vão desde o tratamento primário até o tratamento terciário. Para determinar qual o nível de tratamento assim que deve ser feito, depende, é lógico, de fatores como viabilidade, custo e também a necessidade, né, ali do tratamento. Então vamos lá, o tratamento primário é aquele que, assim, de certa forma, promove a remoção física de resíduos sólidos em suspensão, né, de uma forma bem geral. Esses que são facilmente removíveis por processos como a sedimentação ou flotação. A eletroflotação é um dos tipos amplamente utilizados, que é uma espécie de processo de flotação acelerado. Assim. É comum de se observar também, já nessa fase, um ajuste prévio, um ajuste rápido, tanto do pH como da temperatura. Tá? Na sequência, o tratamento secundário é aquele que, quando se faz necessário, de fato, além do já realizado, é utilizado para promover a remoção da matéria orgânica dissolvida, principalmente, assim como retirar uma quantidade maior de sólidos em suspensão, no sentido de gerar como é que eu posso dizer, um efluente após essa etapa com baixa concentração de qualquer matéria orgânica, que seja, posso dizer, praticamente isento desses sólidos em suspensão. E também nessa etapa é avaliado de forma mais precisa, né, se já foi obtida a neutralização do pH. Na primeira etapa, ele é inicialmente ali começado a controlar. Nessa é uma fase mais rigorosa de controle. Outro fator analisado nessa etapa é em relação à temperatura, pois muitas vezes o efluente sai quente ainda dos processos e a primeira etapa não tem tempo suficiente ali para que ele baixe a temperatura até a temperatura ambiente. Isso está ligado muitas vezes ao tamanho da planta industrial, ao tamanho dos reservatórios para colocar os efluentes, porque se tem um reservatório grande que consegue colocar, o próprio equilíbrio com o ambiente ali vai fazer essa temperatura baixar, mas isso nem sempre é possível. E assim, chama a atenção que nessa etapa é geralmente onde os processos biológicos são aplicados. Então, assim, a gente vai detalhar sobre o tratamento secundário mais na frente, que é o que vem de interesse para o nosso estudo nesse momento. Como última etapa dessa fase assim de determinação do grau de tratamento, esse último, o terciário, quando necessário realmente, ele é aplicado para remover substâncias mais complexas que podem permanecer se estiverem presentes, né, que são nutrientes como nitrogênio, fósforo,
que podem até causar eutrofização dos corpos d'água, né? Sendo assim, posso dizer que é o processo conhecido como poluição dos corpos d'água, de fato, que acaba adquirindo uma coloração turva e, pior que isso, podem provocar redução nos níveis de oxigênio para extremamente baixos. Então, os corpos d'água são bastante afetados pela presença elevada assim, desses nutrientes. Outros elementos assim que podem ser observados e que também são retirados nessa etapa são os metais pesados. Claro, sim, todos os componentes só serão retirados se estiverem presentes, isso é um tanto óbvio. E por isso essa etapa de determinação se torna tão importante. A seguir eu trago uma tabela que mostra, assim, resumidamente, as formas de tratamento aplicadas em cada uma dessas etapas. A experiência, assim, industrial mostra que, independentemente da etapa na qual está, assim, na etapa que está trabalhando, é possível ainda haver a formação de lodos, os quais ainda, né, podem conter parte das impurezas que são removidas lá dos despejos. Isso faz com que seja bem necessário um outro tratamento posterior. Veja que são várias. Uma observação que eu faço é que quando são utilizados processos de aeração de forma bastante prolongada, ou ainda o processo anaeróbio utilizado para o tratamento desses despejos, são formados lodos. Esses lodos aparecem. Porém, esses já surgem como estabilizados. E o que isso quer dizer de fato? Se eles já estão estabilizados, eles podem passar diretamente para a etapa de desidratação e seguir para a disposição final, que pode ser, assim, entre várias outras, a incineração ou aplicação em lavouras de forma controlada. Também a gente vai ver mais detalhes sobre isso, sobre formas de tratamento de lodo já estabilizado. Aqui na imagem fica clara a sequência a partir da etapa inicial, com a adição do esgoto bruto, passando pelos pré-tratamentos, remoção de areia, para seguir para as etapas que a gente chama de tratamento primário, né, secundário e terciário. Na primeira sedimentação, já é retirada uma parte do lodo, chamado de lodo primário, ou ainda lodo bruto. Geralmente esse lodo é formado por alguns sólidos que sedimentam facilmente. Tá? Isso a gente vai ver também em detalhes o que muda. Por isso, fique bem atento a essas definições. Lodo primário, lodo ativado, lodo estabilizado. Isso a gente vai precisar trabalhar mais ao longo do curso. Então, seguindo o processo, o material, posso dizer assim, depois dessa sedimentação primária, é enviado para tanques de aeração, né, onde ocorre a oxigenação do material pela introdução de ar no meio, juntamente com uma espécie de agitação mecânica. O processo de aeração ele é feito assim de maneira bem simples. Ele simplesmente difunde o ar por todo o diâmetro do aerador, do local onde é feita a aeração. Eu vou colocar um vídeo ilustrativo aqui para você ver melhor como isso funciona.
Bom, deu para ver que é simples a aeração, certo? Então, note que nessa etapa o lodo passa por um decantador, né, também chamado de sedimentador, no qual parte dele retorna ao sistema por meio de um sistema aqui, tubulação de refluxo, e a outra parte é retirada na forma de resíduo, resíduo de lodo ativado. Na etapa seguinte, o efluente passa por um outro filtro assim de areia ou conjunto de filtros de areia, se forem necessários, para remover os componentes restantes e então ser direcionado para o descarte final, que pode ser um rio.